Tá aparecendo Ouvindo bem. tranquilo. Ó, tá gravando agora. Ah, é. Boa, tinha esquecido. Vamos gravar. Bom, vamos lá. Uma das coisas que a gente, quando fala de física nuclear e de física em si, que a gente tem que começar falando é sobre forças fundamentais. Eu não sei se vocês já tiveram conhecimento, mas acho que quem está no ensino médio já conhece um pouco das forças fundamentais. Basicamente, a gente tem 4 forças fundamentais, que são a força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. 2 dessas, que são a força gravitacional e a força eletromagnética, elas estão mais no nosso cotidiano, é mais estudada dentro da física clássica. Então, a gente conhece bastante elas. Já a força forte e a força fraca, a gente vai começar a ver elas no ensino médio, ou se a gente for para uma graduação em física, ou química, ou astronomia, essas coisas, que a gente realmente vai conhecer elas e saber qual a importância delas dentro da formação e do universo. Então, nessa imagem que eu trouxe aqui, eu estou falando quando é que surgiu essas forças no universo. Não estou passando carro, desculpa. Então, quando a gente tem essa linha tênue aqui, em coxinha, que é a força eletromagnética, ela foi uma das primeiras forças a surgir. A força eletromagnética ela é uma força de atração de cargas elétricas, de carga positiva e carga negativa, que pode haver uma atração entre elas se elas forem positiva e negativa, e uma repulsão se elas forem de sinais iguais, ou seja, negativo com negativo e positivo com positivo. Se a gente seguir a teoria do Big Bang, tivemos o Big Bang, e aí o universo ele se expandiu rapidamente em frações de segundo, e partículas livres, elas foram espalhadas, né? Então, por exemplo, em 10 a menos 43 segundos, nós tivemos o surgimento da força eletromagnética em uma temperatura extremamente alta, de 10 a 32 Kelvin. Então, temperaturas altas, em frações de segundos, nós já tivemos o surgimento da nossa primeira força. Logo em seguida, a gente tem a força gravitacional. A força gravitacional é a atração de corpos em grande escala que nos deixa preso aqui na Terra, certo? Então, a questão da gente conseguir andar aqui na Terra é a questão da força gravitacional. A atração entre o Sol e os planetas é uma atração gravitacional, certo? Então, é de grandes corpos, que ela não tem uma grande magnitude, por assim falar, em relação às outras. Logo após, a gente tem, então, a formação de uma força forte, ali entre os 10 a menos 35 segundos e 10 a menos 12 segundos após a explosão do Big Bang, né, numa temperatura ainda elevada, em torno de 10 a 20 Kelvin. A força forte, ela é uma força que está dentro do núcleo atômico, então é uma força que a gente não consegue enxergar, que a gente não sente, mas ela é uma força que está dentro do núcleo atômico, é uma força forte. No próximo, a gente vai compreender um pouco melhor ela daqui a pouco. A força fraca, ela é uma força que está dentro de partículas elementares, né? Ela não é tão forte em relação às outras, ela é mediadora entre algumas partículas. E agora, atualmente, a gente tem todas essas forças atuando a uma temperatura de 3 kelvins e num tempo de 5 vezes 10 na 17 segundos desde o Big Bang, certo? Quando a gente está falando de forças fundamentais, a gente tem que entender a intensidade delas. Nesse quadro que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente está comparando a intensidade dela com a força forte. Se vocês forem fazer uma pesquisa ou algum estudo, algum professor pode apresentar para vocês essa intensidade em relação a outra força, tipo a força gravitacional ou a força eletromagnética. Então, isso depende do teu referencial. Então, o meu referencial aqui vai ser a força forte. Então, se eu for analisar elas, né, a força forte ela tem uma intensidade de 1. E essa força forte ela atua dentro do núcleo atômico. Então, vou abrir explicar. Tipo assim, no núcleo atômico a gente tem núcleos e prótons, e temos partículas que formam esses núcleos e prótons, que são chamados de quarks. Então, o que mantém esses quarks presos lá dentro, e esse núcleo, é uma força forte. Então, é uma força muito, muito poderosa, de uma intensidade de 1, que consegue deixar eles unidos para eles não se dissiparem e não saírem dali. Ela tem um alcance. Quando a gente está falando um alcance, é a distância que ela consegue
atuar. Então, é uma distância pequena, né, em relação a nós, que somos grandes. É uma distância de 10 a menos 15, então tipo assim, é menor que nanômetros, é algo bem pequeno mesmo, porque a gente está dentro de um núcleo atômico, então, coisas bem pequenas. Quando a gente fala de uma força nuclear fraca, a gente está falando de partículas elementares. Então, se o núcleo já é pequeno, uma partícula elementar é uma partícula muito menor, certo? Acho que eu não comentei para vocês, mas se vocês não conhecem, partículas elementares são aquelas partículas que são ditas como indivisíveis e que elas são as formadoras, certo? Então, são partículas que não tem nada formando elas, até que a gente sabe por agora, né? Então, são partículas elementares que formaram os outros elementos. Então, o que deixa essas forças, essas partículas elementares juntas, é chamada de força fraca, porque ela realmente é uma força fraca em relação às outras, porque ela atua em coisas muito pequenas, então ela não atinge uma grande escala, né? Então a gente vê ali que é 10 a menos 18 metros, é algo, né, uma distância bem pequena, e ela tem uma intensidade de 10 a menos 5, certo? Então é uma intensidade muito menor do que a intensidade, muito menor não, mas uma densidade menor do que a nuclear forte. Certo? E quando a gente está falando de força eletromagnética, a gente também está falando de uma força um pouco poderosa, né, dependendo do seu ponto de vista, mas ela atua entre as moléculas, certo? Por exemplo, dentro do átomo, para deixar um átomo estável, temos que ter cargas elétricas, porque o átomo é constituído de cargas positivas e negativas também. Temos a força eletromagnética na nossa rede elétrica, que está acontecendo. Temos também, em relação à Terra, é uma força que ela atua, porque a força eletromagnética é uma força de junção de campo elétrico, um campo magnético, então a gente está falando de duas coisas, né? E ela tem uma intensidade em relação à força forte de 10 a menos 2. Então, ela já é em relação a uma força forte, né, uma força nuclear forte. E quando a gente fala de uma força de gravitação, tem uma intensidade muito, muito, muito menor, porque ela só age em grandes corpos. A gente não sente uma força forte, mas a gente sente força gravitacional, porque em relação ao átomo nós somos grandes, certo? E tanto a eletromagnética quanto a gravitacional, elas têm um alcance infinito e finito ao mesmo tempo. Porque o finito a gente não sabe, infinito é porque a gente não sabe o tamanho do universo em si, mas se a gente soubesse, seria um valor finito, certo? Bom, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o que é essas forças, que elas vão ser bem interessantes para nós ao decorrer da nossa aprendizagem, a gente precisa entender como se formou a compreensão, o conceito de que é feita a matéria. Porque se a gente não sabe do que é feita a matéria, a gente não consegue delimitar vários estudos, certo? Então, uma pergunta que permeia, assim, ó, a milênios de distância é aquela, do que é feito o mundo, né? Tipo assim, alguém estava lá na Grécia Antiga, no Egito Antigo, e falou, tipo assim, desculpa, do que é feito, desculpa mesmo, do que é feito o mundo, certo? E quando a gente pensa lá na Grécia Antiga, que a Grécia Antiga é um centro de referência, né, de filosofia, matemática, astronomia, os pensadores, os filósofos, lá eles criavam muita teoria, né? Lá era uma filosofia natural, de desenvolvimento de cálculo ainda. Então, eles sentavam e pensavam, poxa, do que é feito, né? E muitas das teorias deles eram em relação ligadas que o mundo, né, o universo em si, ele era formado por algum elemento, que eram os elementos conhecidos deles, né? Terra, ar, água e fogo. Então, eles se limitavam a compreender e definir que o universo era feito a partir de algum desses elementos, certo? Não era por todos, mas era por algum deles. Por exemplo, Tales de Mileto, ele acreditava que o universo era formado a partir da água. Então, eu sou formada a partir da água, a Terra é formada a partir da água, tudo deriva da água. O Heráclito, ele já acreditava que o fogo era o elementar, porque com o fogo eu consigo forjar
um metal, eu consigo me aquecer, certo? Então, ele dizia que o fogo era o elemento primordial, o formador de tudo e de todos. E também tem um outro filósofo que foi muito, muito interessante lá na antiguidade, que foi Demócrito. Demócrito, ele era um seguidor de Platão, né? Eles trabalhavam bem junto ali nas academias de filosofia, e ele foi o primeiro, assim, a falar sobre teoria atomista. Demócrito, ele saía muito pela tangente quando a gente fala de que é feito o mundo, porque os outros delimitavam o mundo a ser feito só de algum elemento já conhecido deles. E Demócrito não, Demócrito acreditava que o mundo era formado por pequenas partículas invisíveis, dotadas de vácuo, que não poderiam ser vistas por nós. E elas também eram indivisíveis, né? Então, elas eram partículas elementares e ele chamou essas partículas elementares de átomo, certo? Então, ele foi o primeiro, assim, a falar de que o universo é formado de átomos. Só que a teoria dele, a teoria atomista, não vingou por muito tempo. Por quê? Caso vocês não saibam, não tenham estudado ainda dentro da filosofia, Aristóteles, ele era o cara de lá da antiguidade. Tu pensava em alguém só, tu pensava, pô, Aristóteles. Aristóteles, ele assim, ó, falou coisas de filosofia, matemática, astronomia, tu pensava em Aristóteles, ele estava todos os becos da vida. E ele estava dentro da filosofia natural. Como ele era o bambam da parada de lá, ele dizia assim, bom, eu não acredito nessa tua teoria aí, Demócrito. Pra mim não faz sentido. Tu tá errado, cara. Tu tá errado. Eu não vou aceitar. E ninguém vai aceitar a tua teoria. Então a teoria de Demócrito caiu por terra, tipo assim, pá, caiu. Ninguém mais vai acreditar em mim. E Aristóteles disse, vocês também que estão pensando que é formado de um elemento só, estão errados. Porque eu sou o cara. E eu tô dizendo que é formado pelos 4 elementos. Quando a gente junta os 4, a gente tem a formação de tudo. Ou seja, ele diz assim, para você formar um humano, você precisa da terra, da água, do fogo e do ar. A partir desse, juntando tudo, pá, surgiu um maninho ali. Surgiu o mundo. Né? Porque eram elementos que ele conseguia ver. Ainda estava delimitado nessa questão de o que eu vejo e o que eu posso dizer que está funcionando. Então, essa ideia de Aristóteles aí, que a matéria era formada só e somente por esses 4 elementos, permeou por muito tempo. Tipo, muito tempo mesmo. Milênios. É que nem a teoria dele sobre o movimento. A teoria de Aristóteles para o movimento perdurou uns 2.000 anos. E foi a mesma coisa com relação ao elemento de matéria. Ele era um ser muitíssimamente importante dentro da filosofia antiga e ele conseguiu vingar. Só que aí começou a passar o tempo, né? As pessoas começaram a pesquisar, sim, mas não se detinham tanto isso. Só que lá, em 1800, no século XIX, as pessoas voltam a se perguntar do que é feito a matéria, né? Eles ainda acreditavam nessa coisa do elemento de matéria, que era formado pelos 4 elementos, né? Só que aí, lá no século XIX, a gente volta novamente com a teoria de Demócrito, que era a teoria atomista, porque os cientistas, os físicos, eles voltam a pensar que a matéria é formada por coisas pequenas que a gente não consegue ver. Então, quem volta com a teoria de Demócrito é Dalton. Em 1808, Dalton ele propôs, então, um modelo, né, de elementos de matéria, que era o modelo atômico de uma esfera maciça, né, a bola de bilhar, como é ensinado, né? Uma bola de bilhar, que seria uma bolinha, que é macia, que ela era maciça, que era fechadona, não tinha nada dentro dela, né? Ela pesadona. Ele dizia que o átomo era essa bolinha. Então, a matéria era formada por pequenas bolinhas invisíveis aos nossos olhos e maciças e indivisíveis, certo? Quando a gente fala nessa parte, a gente vê que eles ainda não estão dizendo em cargas, ou não estão dizendo que se tem elétron, nêutron dentro de um átomo, né? Ele ainda está nesse primeiro modelo. Como tudo na ciência, a gente vai pesquisando, vem novas teorias, e lá em 1897, ainda no século XVIII, Thomson, ele vem, né,
com alguns experimentos de raios catódicos, né? Experimentos de raios catódicos que ele fez, e ele acabou descobrindo nesses experimentos de que quando você aplica uma determinada carga, uma carga elétrica, né? Porque uma carga elétrica, ele incidiu um feixe de cargas negativas, né? Que já eram conhecidas ali. E aí, quando ele incidiu essas cargas negativas em um determinado um objeto, ele determinou que, tipo assim, tá, eu estou incidindo cargas negativas e eu estou vendo um resultado de que tem alguma coisa acontecendo ali, uma repulsão e uma atração. Então, ele começa a determinar que o átomo, ele não é uma esfera maciça. O átomo, ele é formado por alguma coisa. E essa formação aqui, ele é composto de cargas positivas e cargas negativas. Ele viu que tinha essa atração e essa repulsão quando ele incidiu uma carga negativa. Então, é a partir daí que eles começam a ter um modelo. O modelo de Thomson é conhecido como modelo de pudim de passas. Eu acho que é esse nome que todo mundo fala. Pudim de passas. Que é basicamente um bolinho com umas passinhas que seriam umas cargas, né? O bolinho, então, ele seria formado de cargas positivas, né? E essas bolinhas, que seriam as passas, seriam as cargas negativas, que seriam os elétrons. Ou seja, esses elétrons, eles estavam distribuídos dentro desse bolinho, que ele é todo de cargas positivas, né? Ele era o positivo, não sei grandão. E tínhamos cargas pontuais, elas eram pontuais, não se mexiam nada, pontuais que elas estavam ali, certo? E aí, o Rutherford, ele começa também, ele faz uns experimentos lá, e o experimento dele é também de ele incidir um feixe de cargas negativas em uma folha, né, em uma folha fina de ouro, e quando ele incide essas cargas, ele vê que acontece algumas coisas, né? Ele vê, tipo assim, eu tô incidindo, e aí eu tô vendo que tem umas cargas que estão voltando, outras que estão passando, porém tem algumas que estão desviando a sua trajetória totalmente. E ele pensou, oh meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. E aí que ele foi pesquisar, né? Que ele desenvolveu toda a teoria atomista dele, dizendo de que não é, né, um pudim de passas. As cargas negativas, elas não são tão pontuais. E não é uma grande esfera de cargas positivas, porque se fosse uma grande esfera de cargas positivas, ou elas iam ser todas, ou elas iam todas voltar, como incidisse, ou elas iam passar. E aí que ele começa a determinar de que o átomo, ele é formado por um núcleo central e pequeno. Ele determinou que esse núcleo era um núcleo totalmente positivo, porque quando os feixes incidiam ali, em determinados momentos se desviavam ou passavam, era em uma área pequena. Desculpa. E aí que ele decidiu, então, que temos um núcleo. Só que aí, né, uns tempinhos depois, uns 2 anos depois, Niels Bohr, que é algo físico bem conhecido aí dentro da física quântica, da física em si, que ele propôs o seguinte: eu acho que os elétrons, eles não estão em uma única órbita. Eu acho que eles estão em em órbitas diferentes. Então, cada um tem a sua órbita. Cada elétron está em um local, certo? Ou seja, eram órbitas circulares, que ele denominou camadas eletrônicas, e cada órbita dessa tinha uma energia determinada para aquele determinado elétron, certo? E se o elétron quisesse sair daquela camada que ele estava, ele tinha que ganhar energia. Quando ele ganhasse energia, ele ia pular de órbita. Só que como tudo na natureza tende a voltar para o seu estado de menor energia, ele ia retornar novamente para sua camada. E quando ele retornasse para sua camada, ele ia ter que liberar aquela energia que ele tinha mais. E quando ele liberasse a energia que ele tinha mais, ia ser aquela coisa chamada luz, né? A luz, ele ia liberar uma luz.
que é uma energia. A luz é uma energia, certo? E o Bohr, ele junta um pouco com o modelo de Rutherford, que também pode ser conhecido como o modelo atômico de Bohr ou Rutherford, porque é uma analogia entre eles, porque o Bohr ele foi adicionando camadas, certo? E aí passa algum tempo e a gente tem o Chadwick, que ele desenvolve alguns experimentos, e os experimentos dele é sobre a descoberta do nêutron. Uma pergunta que permeava muito lá era, como assim? Se você tem um núcleo só de cargas positivas e você tem algumas cargas negativas, como é que você vai deixar esse átomo estável? Certo? Como é que esses átomos, já que ele é formado um núcleo de carga positiva e tem cargas negativas voltando nele, como é que eles não estão se chocando? Já que pela teoria eletromagnética e pela força eletromagnética, cargas positivas se atraem, certo? Tipo, eles deviam estar caindo direto para o núcleo, se atraindo. O que é que está impedindo isso, né? Então ele pensou, então deve haver uma outra carga aí, só que ela não tem uma denominação, ela não tem uma partícula, que ela não tem uma carga, que está sendo mediadora para que os elétrons não caem para o centro do núcleo. Então, a partir de alguns experimentos, que ele descobre, né, em teorias, que o núcleo é formado por prótons e nêutrons, ou seja, cargas positivas e cargas neutras. E para ele, essas cargas neutras queriam estabilizar o elétron, certo? Que deixasse ele ali super ok. E quando a gente, né, ele vê que eles vão estudando mais, assim, um pouco mais, e que nós temos aí a descoberta da força forte, né? Porque pensa só, se a força eletromagnética, ela junta cargas diferentes, positiva com negativa, o que é que estava impedindo de o elétron ou de o nêutron e os prótons de se chocarem ou de se repelirem tanto, né? Então é aí que surge a força forte, a força que está unindo os prótons e os nêutrons, deixando eles ali bonitinhos, e não que eles não estão soltos por tudo que é lá, certo? E quando a gente tem esse descobrimento, a gente vem com um outro modelo atômico, que é um modelo um pouco mais atual, que é o modelo de Schrödinger, que ele propôs de que não temos órbitas determinadas para cada elétron, e sim nós temos uma nuvem eletrônica, que é nessa nuvem eletrônica de modelo tridimensional, não mais bidimensional, modelo tridimensional, que eles estão espalhados em volta do núcleo. Mas eles têm uma energia quantizada. Eles têm uma energia mínima de que eles não podem ultrapassar. Certo? Esses elétrons, eles não vão ter uma energia zero, eles vão ter uma energia mínima, uma energia determinada para aquilo dali. Eles não vão poder superar aquela energia, certo? E elas ficam ali naquela nuvem. Você não sabe a posição certa deles e você não sabe determinar a velocidade que eles estão naquele momento. Então, já é uma coisa dentro da física quântica que a gente já está entrando, que é o modelo atômico de Schrödinger, certo? Bom, agora que a gente já sabe um pouco sobre os modelos atômicos e sobre a história dele, a gente vai compreender um pouquinho sobre a estrutura atômica que a gente usa para ensinar e para fazer os nossos estudos. Tá, obrigado, Vitória. Para a gente falar da física nuclear, né, pessoal, a gente tem que entender como é que é a estrutura atômica em si, né? A Vitória falou ali para nós dos modelos antigos, os modelos nucleares, os modelos atômicos antigos, né? Tinha o modelo lá da bola de bilhar, o modelo do pudim de passas. Esse aqui na figura está mais puxado para o modelo do Bohr, do Rutherford, né? Mas a gente já sabe atualmente que essa noção de órbita, esse modelo atômico com um elétron orbitando, com uma órbita bem definida na volta do núcleo, já não é mais tão atual, né? Na estrutura atômica do Schrödinger, a gente já vê que a eletrosfera é uma nuvem eletrônica e tal. Mas, complemento essa parte, o que a gente vai ter formando o átomo em si, né? A gente tem o núcleo ali no meio, que é
digamos, 90%, 99% da massa do átomo, né? Tem um núcleo, o núcleo é formado pelos prótons e pelos nêutrons. Né? Depois agora a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre ele. Ao redor desse... a Vitória está controlando o mouse aí. Obrigado, Vitória. Ao redor do núcleo, a gente tem a eletrosfera. E na eletrosfera é que ficam os elétrons. Então, a gente tem basicamente 3 partículas que formam a matéria ao total, assim. Tem os prótons, tem os nêutrons e tem os elétrons, tá? Os prótons e os nêutrons, a gente chama eles de nucleons, que são as partículas que formam o núcleo, tá? E a Vitória estava falando ali da interação da força eletromagnética, né? Isso vem tudo da propriedade elétrica que os prótons e os elétrons, eles têm. Os elétrons têm a carga negativa e os prótons têm a carga positiva, né? O pessoal que está no terceiro ano aí já deve ter visto a parte da física elétrica, né? E já entende melhor um pouco do assunto. Inclusive, tive essa matéria com o professor Adriano no terceiro ano. Mas... E os nêutrons têm a carga zero, né? Os nêutrons não têm carga. Mas, bem, entrando mais especificamente na parte das forças, ali que a Vitória tinha falado desde o início, a gente sabe, o pessoal que já deve estar no terceiro ano já sabe disso, que cargas opostas se repelem e cargas iguais se atraem, né? E aí a gente pode se perguntar, como é que o núcleo ele pode ser como é que o núcleo ele pode ser estável, né? Claro, dependendo da situação, como é que o núcleo é estável, se ele é composto só por cargas positivas, né? E como é que esse núcleo não explode, essas cargas positivas não se repelem e ele explode assim. Claro, tem horas que ele vai explodir, mas como é que ele não se desintegra ao momento? Como é que existe a matéria, né? Isso aí vem em função lá da força forte, que a Vitória tinha falado lá nos primeiros slides. A força forte, ela vai estar atuando nessas partículas que compõem o núcleo, e ela só atua a distâncias atômicas, assim, as distâncias de dimensão do núcleo atômico. A Vitória tinha mostrado as intensidades de atuação dela, né? Então, essa força forte, ela tem esse papel de manter o núcleo coeso, né, o núcleo estável, para que essas cargas positivas não estourem o núcleo, digamos assim. A força forte vai interagir só mesmo com essas partículas nucleares, as partículas do núcleo, e não interagem com os elétrons, só entre os prótons e os nêutrons entre si, né? Esqueci de falar dessa parte aqui. Lá na tabela periódica, a gente vê os elementos químicos nesse modelo aqui, né? A é a massa atômica, o X é o elemento X, um elemento genérico, e Z é o número atômico. E aí, quem já passou pela química do primeiro ano já usou bastante essa equaçãozinha aqui, A igual a Z mais N. A massa atômica é igual a o número de prótons mais o número de nêutrons. E aí vocês podem me perguntar, o elétron está participando do átomo aí também, né? O elétron compõe o átomo. E por que a massa do elétron não entra nesse cálculo aí? Claro, o elétron tem massa, o elétron não tem uma massa zero, ele tem massa. Mas comparado à massa do próton e à massa do nêutron, a massa do elétron é muito pequena. Ela é extremamente pequena, então ela é praticamente desprezível, né, nessa escala atômica. Embora a eletrosfera, onde está o elétron, é a maior parte do átomo, sim, o núcleo é uma coisinha minúscula no meio da eletrosfera, mas no núcleo é que está concentrada toda essa massa do átomo. Então, se a gente for ver na escala subatômica, o núcleo é uma parte extremamente densa do átomo, né? E a eletrosfera estão os elétrons ali voando na sua nuvenzinha eletrônica
faceiros, mas com uma massa bem menos considerável em relação ao núcleo, né? E esse Z aqui, que está indicando o número atômico, o número atômico indica quantos prótons há neste átomo, né? Por isso que está dizendo ali, se Z é igual ao número de elétrons, esse átomo é neutro, né? Porque se o número de cargas positivas for igual ao número de cargas negativas, esse átomo é neutro, né? As cargas positivas e as negativas se cancelam. Ok? Uma coisa que a gente precisa entender também são os átomos isótopos, né? Iso vem de igual e o topos ali vem de lugar. Então, é mesmo lugar, numa tradução genérica, mesmo lugar. Mesmo lugar da onde? Mesmo lugar na tabela periódica, tá? Porque o que são os isótopos? São os elementos que têm a mesma massa, o mesmo número atômico e um número de massa diferente, tá? E se a massa atômica ela é composta pelos prótons e pelos nêutrons, né? Quantos prótons e quantos nêutrons tem? Como é que o número atômico vai ser igual? A diferença nesses isótopos, nesses átomos isótopos, é que uns vão ter mais nêutrons do que os outros. Aqui, por exemplo, a gente tem o carbono 12, que é o carbono que tem 6 prótons e 6 nêutrons. O carbono 13 é o carbono que tem 6 prótons e 7 nêutrons. E o carbono 14, que é o que tem 8 nêutrons e 6 prótons. Então, o número de prótons continua igual. Então, se o número de prótons continua igual, o número atômico é igual, consequentemente. Mas ter esses nêutrons a mais que vai modificar a massa atômica do átomo em si. Mas eles serem chamados de isótopos é que todos pertencem ao mesmo lugar na tabela periódica. A tabela periódica é uma coisa bonitinha, né? Ela é toda estruturada de uma sequência formal, né? Ela é crescente pelo número atômico. E como todos têm o mesmo número atômico, eles têm as propriedades químicas não muito distintas. Então, isso são por isso serem chamados de isótopos, né? Ocupam o mesmo lugar na tabela periódica. Bom, aqui a gente vai entrar na parte mais interessante, que falando da física nuclear mais específico, né? Quando essa diferença no número de nêutrons e o número de prótons no átomo, entre seus isótopos, digamos assim, quando essa diferença é muito grande, quando tem muito mais nêutrons ou muito mais prótons, esse núcleo fica instável, tá? E o que é o núcleo ficar instável? Aí a coisa fica tensa, tá? Quando esse número de nêutrons e o número de prótons são muito bem relevante, é bem diferente esse número, o átomo é instável. E aí o que vai acontecer? A força nuclear vai começar a perder a guerra ali com a força eletromagnética. E se a força nuclear forte perde a guerra com a força eletromagnética, a força eletromagnética vai fazer o núcleo do átomo explodir, né? Vai fazer aqueles prótons todos se repelirem, e aí vai acontecer esse átomo vai decair de alguma forma, ok? Então, tem os átomos estáveis, né, que são aqueles que eu falei para vocês no início, que são os bonitinhos, tem os seus números de nêutrons lá com os números de prótons iguais, são os mais naturais, os mais comuns. E tem os átomos instáveis, né, que normalmente são os isótopos de algum, por exemplo, o carbono 14, o urânio 238, o urânio 235 também. E esses instáveis são o que decaem de alguma forma, eles têm um excesso de energia dentro do núcleo. Eles precisam fazer essa retirada de excesso de energia dentro do núcleo para voltar a ser estável, né? E ele vai decaindo, decaindo, decaindo de certa forma até que ele encontre a estabilidade. A natureza tem isso de tentar trazer sempre
a simetria, digamos assim, né, a naturalidade. Então, o normal dele não é ter esse excesso de energia, ele precisa se estabilizar. E ele se estabiliza dessa forma, decaindo. A gente vai ver que existem os 3 tipos de decaimento, né, o decaimento alfa, beta e gama, mas vou falar deles no próximo slide, tá? Bom, acho que até já pode passar, porque já falei tudo que tinha nesse aí. Tem esses 3 tipos de decaimento que acontecem no núcleo para o átomo se estabilizar, tá? O decaimento alfa é quando o núcleo atômico emite emite 2 prótons e 2 nêutrons, ok? Se ele emite 2 prótons e 2 nêutrons, se a gente for ver isso na tabela periódica, isso é o núcleo do hélio, né? Então, o átomo emite uma partícula alfa. A partícula alfa, que a gente diz, a radiação alfa, na verdade, não é radiação, né? É uma partícula. A radiação alfa é o núcleo do hélio, e ele acaba mudando a identidade, né? Mudar a identidade quer dizer o quê? Ele vai se transformar em algum outro elemento. Como assim se transformar em algum outro elemento? Bom, tudo é composto por prótons, nêutrons e elétrons, né? Tudo é composto por átomo. A única coisa que vai diferenciar os átomos de um elemento químico para o outro é exatamente esse número de elétrons, quantos elétrons tem, quantos prótons tem, ou quantos nêutrons tem. Como quando o átomo decai, quando o núcleo decai, ele vai, de certa forma, jogar fora uns nêutrons e uns prótons aí, ele vai mudar essa identidade dele. Ele acaba se transformando em algum outro elemento químico. E se esse elemento químico ainda estiver instável, ainda estiver com o núcleo instável, ele vai seguir decaindo e decaindo e decaindo até encontrar a estabilidade. E ele vai emitindo essas partículas alfa, essas partículas beta e gama, para se estabilizar, né? E são essas partículas que são as radioativas, que a gente diz, são as perigosas. O decaimento alfa, então, é quando ele emite 2 prótons e 2 nêutrons. Se ele emite 2 prótons, então quer dizer que o número atômico dele vai diminuir em 2, certo? E a massa dele vai ser diminuída em 4, né? Porque se perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, 2 mais 2, 4, a massa dele é diminuída em 4, ok? E aí ele vai acabar se tornando algum outro novo elemento, aqui no caso o urânio decai para o rádio. E o importante é ver essa conservação aqui, né? O número de massa no final tem que ser igual ao número de massa do início, né? Do resultado desse decaimento. Ali a gente vê que a gente tem o urânio 238, né? A massa atômica é o 238. Ele vai emitir essa partícula alfa de massa atômica 4, porque são 2 prótons e 2 nêutrons, mais o rádio aqui, que é 234, né? Então, 234 mais o 4 vai estar conservando aqui o número de massa, 238, e a carga elétrica, né, o número atômico, também vai ser conservado, né? Se era 92, acho que, bom, mas tem a função de emitir os nêutrons lá no decaimento depois. Bom, mas é conservado, parte disso aqui é transformado em energia também, que a gente vai ver lá na fissão e na fusão, tá? Vocês não estão vendo o meu mouse, vocês estão vendo o mouse da Vitória. Eu tô bem faceiro aqui mostrando o mouse. Mas no decaimento beta, o que acontece? Quando esse núcleo instável, ele emite uma partícula beta, e a partícula beta é um elétron, tá? É um elétron que a gente vê ali, tem a carga -1, ok? O elétron é um elétron, não é um próton, não vem próton nem nêutron junto. Tem carga zero, a massa zero, né? Que na verdade não é zero, é zero se a gente for comparar com a massa do núcleo.
mas o resultado disso que eles transformam em algum outro elemento com outras características, né? A massa 238 ainda sendo conservada e a carga elétrica também, 93 menos 1, 92. E o decaimento gama, né, que é o mais perigoso, digamos assim, quando esse núcleo instável, ele apenas libera uma partícula gama, tá? E uma radiação gama. A radiação gama é partícula fóton, né? Ele não muda a identidade dele, ele não perde nêutron, não perde elétron, não perde nada do núcleo. O que ele vai perder, ele vai emitir essa radiação em forma de energia apenas, né? Aquele desenho que a gente está vendo ali com uma mão passando uns raiozinhos, é para a gente ver o poder de permeabilidade, digamos assim, de cada radiação liberada. Essas partículas alfa, beta e gama, a alfa, ela não tem um poder de penetração assim tão forte, porque ela é um núcleo mais denso, né? Ela é um núcleo de hélio, então, passando no papel, assim, ela já é travada. Já a radiação beta, não, né? A radiação beta, ela tem um poder de penetração mais forte, ela já passa o alumínio e vai parando ali pelo aço. Também ela não é tão penetrável dentro do corpo humano, né, do material orgânico. Já ali dos raios X e quando entra a radiação gama ali, é ali que está o perigo, né? Quando a gente fala de radiação, a gente já lembra lá da série de Chernobyl, já pensa nas doenças que a radiação causa, né? Mas as perigosas mesmo estão aqui dentro do raio-x, nem tanto, só em grandes doses, mas a radiação gama, sim, que já tenha esse comprimento de onda bem menor, né, a frequência maior, então ela penetra bem mais facilmente no teu corpo, faz alteração no teu DNA e pode causar uma doença séria. O que é interessante de se estudar dentro desses decaimentos, né? Que é uma coisa que a gente chama de meia-vida, que é o tempo necessário, metade do número de átomos de isótopo radioativo presente em uma amostra desintegra-se, né? Então, eu tenho tanta quantidade de uma amostra radioativa aqui, e se eu sei qual é a meia-vida daquele elemento que está ali, eu posso saber em quanto tempo ele vai ir decaindo, 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 decaindo. Eu não consigo dizer exatamente quanto tempo ele vai levar para decair, mas o que se consegue dizer com precisão é quanto tempo ele vai levar para decair metade daquela amostra. Tá? Vou dando um exemplo para se entender melhor. Tem o frâncio ali 223, né? E a meia-vida dele é de 22 minutos. Então, se eu tenho 100 gramas de uma amostra de frâncio, por exemplo, daqui a 22 minutos eu não tenho mais essas 100 gramas de frâncio, eu vou ter 50 gramas. Tá? Por isso que é a meia-vida, é o tempo que leva para essa amostra chegar na metade. Se esse decaimento do frâncio aí seguir sendo elementos instáveis, né, com núcleo instável, ele vai decair de novo. E quanto tempo vai levar para essa amostra chegar na metade de novo? Os mesmos 22 minutos, né? Então, daqui a 44 minutos, eu não tenho mais 100 gramas de frâncio, eu já vou ter só 25. E aí já se passaram 2 meia-vidas da amostra radioativa. E assim vai sucessivamente até o momento em que ele tenha que ele pare de chegar num núcleo instável e fique instável, senão vai ficar decaindo a vida toda aí. Né? Tem elementos aqui que... Só um momento. Tem elementos ali que a gente vê que tem uma meia-vida bem curtinha, né? 10 na menos 4, isso é pouquíssimo tempo, nem tem como contar. E o urânio ali já tem uma meia-vida de 10 na 8 anos, né? Por isso que vocês, não sei se alguém já viu a série Chernobyl aqui sabe a história, a gente vai falar um pouco melhor depois também, por que essa radiação perdura tanto tempo
no ambiente e fica por muitos anos sendo perigoso, né? Podendo se contagiar aí. Pode passar, tá? Tá. Uma curiosidade de aplicação para essa parte da física nuclear e das meias-vidas é a datação por carbono 14, né? O carbono 14, ele é radioativo, tem o núcleo instável, tá? Então, ele decai em algum momento da vida dele. E nós, seres humanos, qualquer ser vivo, possui carbono 14 no corpo. A gente adquire esse carbono 14 pela alimentação, pela respiração. O carbono 14, ele vem do espaço. Quando entra na atmosfera, ele se choca ali com os átomos de nitrogênio. Esses átomos de nitrogênio se chocam com os nêutrons ali e se transforma no carbono 14. O carbono 14, ele é radioativo. Ele vai para as plantações, vai para o solo, fica na atmosfera, e a gente está sempre, como é que se diz? Implantando no corpo esse carbono 14 na gente. Quando o ser vivo morre, ele para de adquirir esse carbono 14, né? E o carbono 14, como eu falei para vocês, ele é radioativo. Então, dentro da meia-vida dele, ele vai decair e essa amostra vai começar a diminuir. Essa amostra de carbono 14 vai começar a diminuir dentro de ti, dentro do organismo do ser vivo, né? Então, com essa datação de carbono 14, é que os arqueólogos lá conseguem descobrir quanto tempo um fóssil, ou alguma coisa que eles encontram lá que fosse alguma coisa viva, por quanto tempo aquela coisa está morta, né? Quanto tempo atrás aquela coisa, por quanto tempo aquele fóssil, aquelas múmias lá estão aí. Por quê? Porque quando o ser vivo está vivo, ele está adquirindo o carbono 14. Então, por mais que esteja decaindo, a tua amostra de carbono 14 dentro de ti está sempre constante. Quando tu morre, tu para de ingerir esse carbono 14, né? E como ele é radioativo, ele vai começar a decair e essa amostra vai começar a ir diminuindo. Mas como a meia-vida do carbono 14 são 5.730 anos, né? Então, dá para descobrir coisas bem antigas, dá para saber que essas coisas são bem antigas através das amostras de carbono 14 dentro do corpo. Quanto menos porcentagem for a tua quantidade de carbono 14 dentro do corpo ali, do ser morto, mais antigo vai ser. Porque é aquela mesma história da meia-vida que estava no gráfico anterior. Passa 5.730 anos, a tua amostra de carbono vai cair na metade. Passa mais 5.730, vai cair para a próxima metade. E assim vai indo quantas meias-vidas forem necessárias para o carbono 14 acabar nesse de ti. Né? Obviamente que quando são coisas muito, muito antigas, tu não tem mais carbono 14 dentro do corpo, não tem como fazer esse cálculo aí para descobrir de qual é a idade do fóssil, né? Mas, se está dentro do limite da meia-vida do carbono, então, isso aí é um método muito famoso, tem muita coisa na internet para se pesquisar, e é bem interessante de ver o assunto sobre a datação por carbono 14. Bom, aqui entra a parte mais interessante da física nuclear, que é a aplicação nas usinas elétricas e nas bombas atômicas, né? Que é a energia nuclear em si. Da onde que vem a energia nuclear, né? A energia nuclear vem de dentro do núcleo, tá? E a gente vai ver os dois métodos aqui agora conhecidos, por enquanto, que se tem de tirar essa energia de dentro do núcleo. Mas essa energia que é liberada de dentro do núcleo, ela vem pelas energias de ligações das moléculas das partículas dentro do núcleo.
né? Se a gente for calcular com precisão ali, precisão, né? A massa do núcleo vai ser quantos prótons tem nesse núcleo vezes a massa do próton, mais quantos nêutrons tem nesse núcleo vezes a massa do nêutron, né? E se a gente for fazer esse cálculo à risca, a gente vai ver que esse número vai ultrapassar um pouco do que diz na tabela periódica, né? E por que faz essa ultrapassagem? Não bate com... com certeza é um número bem pequeno, né? Faz essa diferença, é um número bem pequeno, mas por que faz essa passagem? Porque parte da massa que está sendo calculada ali, parte da massa está colocada de outra maneira, que é em função dessa energia de ligação, né? A massa do núcleo é um pouco menor do que a calculada na equação acima, né? Não condiz com o que a gente vê lá na tabela periódica, tem uma diferença pequena. E muitos de vocês devem conhecer essa equação aí, é igual a mc ao quadrado, que é a equação de Einstein, né? Que diz que a energia pode ter uma equivalência com massa, e massa tem uma equivalência com energia. M é a massa, C é a velocidade da luz, e E é a energia, né? E a partir daí que a gente consegue calcular qual é essa energia que o átomo vai liberar, o núcleo do átomo vai liberar. E aquele delta M ali, lembrem que o delta representa a variação, né? Então é uma coisa menos a outra. Essa diferença de massa aí é realmente a diferença que a gente encontra entre o cálculo ali da massa do núcleo, que a gente faz à risca, e o que a gente observa na realidade, quando a gente pega a tabela periódica lá e vê a massa direitinho. Essa diferença de massa que vai estar relacionada com a energia de ligação nuclear, né, das partículas dentro do núcleo. E essa energia é que o núcleo libera, a energia que é liberada pelo núcleo quando a gente quer fazer a utilização aí da energia nuclear pelas usinas e pelas bombas nucleares aí. Pode passar, Peter. Certo. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Tem um moço que fez uma pergunta ali, mas a gente vai deixar para responder no final, porque ela não é muito sobre essa relação. Mas alguém tem alguma pergunta? Só a gente tá falando aqui. Tem a pergunta? Pode fazer. Podem perguntar. Mas se vocês forem tabular, não precisa também, né? Não quer obrigar ninguém. Mas assim, a gente gosta de perguntas. Mandem no chat aí, se tiverem com vergonha. Certo, então eu vou dar prosseguimento. Ninguém tem uma pergunta? Tá bom. Não? Tá bom. Eu acho que aqui eles estão, assim, afiadinhos, porque eles viram esse conteúdo há pouco. Então, vamos pensar assim, né? Que eles estão afiadinhos do conteúdo. Estão afiados, tá ótimo. Estou sabendo de tudo, tá bom, então. Então, eu vou prosseguir aqui. Se você tem pergunta. Então, a gente vai entrar agora naquela coisa chamada... Vamos entender a física nuclear, né? Então, a física nuclear, ela tem 2 métodos de retirar energia, como o Tauan falou, que é através da fusão nuclear e através da fissão nuclear. Essas duas, elas estão presentes no nosso dia a dia, assim, ó, toda hora. Por exemplo, agora a gente tá presente, tá acontecendo. Então, eu vou começar para você explicar uma coisa chamada fusão nuclear. Só que antes da gente falar sobre a fusão nuclear, a gente vai entender de onde é que surgiu todas essas coisas, certo? Então, não sei se vocês conhecem, mas tem aquela série The Big Bang Theory, né? Que é The Big Bang, a teoria, traduzido para portuguesado, que tem a música de entrada que fala que no início o universo era denso e quente, e aí após milhões de anos houve a explosão e de repente surgiram várias coisas, né? Então a gente tem que entender que lá no início a gente tinha uma certa massa e tinha um certo aglomerado, essa coisa explodiu, que foi o início do nosso universo aí a partir de uma teoria. Só que nesse início as coisas aconteceram muito rápido, as coisas se expandiram de uma forma muito rápida. E lá no início a gente tinha muitas partículas elementares livres. Essas partículas elementares livres são aquelas elétrons, prótons, né? Quer dizer, prótons não é uma partícula elementar, mas é uma partícula. Os quarks, os bósons, os leptons, hadrons, estavam todos livres em alta velocidade. Eles estavam assim, né? Tomaram energético na vida e estavam, vou viajar pelo universo. E eles estavam viajando assim, né?
super rapidamente. E aí foi passando o tempo e as coisas começaram a se esfriar, porque antes estava bem quentinho, né? E elas começaram a se esfriar. E quando a gente começa a esfriar, elas vão perdendo um pouquinho de velocidade, elas vão começando a se chocar, e aí elas começam a se juntar e fazer algumas coisas, né? Os quarks foram ali se juntando, temos as formações da energia forte, que é a junção dos quarks, né? Prótons e nêutrons, eles vão se juntando e vão formando a matéria. E quando vão formando a matéria, eles vão formando os elementos químicos, né? Hidrogênio, carbono, oxigênio, essas coisas. Então, aqui a gente pode ver, ó, as primeiras estrelas, elas começaram a surgir em meados de 4.000 anos atrás, 400 mil anos atrás, então, tipo, muito velho, muito velho, muito velho. Então, nesse surgimento das primeiras estrelas, é que a gente começa a entender que a física nuclear está funcionando. Então, é a partir daí, dos nossos primeiros conglomerados, que a gente chega no nascimento das estrelas. Então, assim, o nascimento de uma estrela, ela se dá através de uma nebulosa gasosa. Mas o que é essa nebulosa gasosa? A nebulosa gasosa, ela é uma nuvem grande molecular. Só que essa nuvem grande molecular, ela é formada por alguns elementos primordiais, que são o hidrogênio e o hélio. Então, basicamente, essas nuvens, elas são formadas de hidrogênio, né, que é a poeira cósmica, são formadas desse hidrogênio, desse elemento que está aí, e é a partir daí que as estrelas, elas começam a nascer. Então, você tem uma nuvem, e nessa nuvem vai acontecer algumas coisas, porque, tipo, não vai estar só aquela nuvem ali, do nada vai nascer uma estrela, não. Então, a gente tem uma nuvem, e dentro dessa nuvem a gente vai ter certas pressões e certas temperaturas que vão fazer que se molde uma estrela, certo? E essa estrela, ela vai ser formada basicamente de hidrogênio, porque os hidrogênios, eles vão se juntando, e vai acabar formando uma estrela. Obviamente, gente, que aqui eu tô falando para vocês de forma muito resumida, certo? Porque tem todo um processo. E quando a estrela está se formando, quando ela não é realmente uma estrela ainda, que ela está juntando as partezinhas delas, ela é chamada de protoestrela, certo? E essa protoestrela, ela ainda não começou a emitir uma energia grandiosa, porque ela está se formando. Então, depois que ela se forma, e ela realmente se forma em uma estrela, a gente começa a classificar ela, certo? A gente pode classificar ela como massas superiores às massas dos sóis, e massas inferiores a massas dos sóis. Por que a gente precisa fazer essa classificação? Porque a gente quer entender a morte dessa estrela, né? O estágio final dela. Só que antes da gente chegar lá, a gente vai entender o que acontece para essa estrela morrer. Então, a vida dessa estrela, ela é basicamente assim. Você tem lá totalmente, né, uma estrela fechadinha, assim, bonitinha, e você tem hidrogênio lá, né, que é algo bem fundador. Você tem o hidrogênio lá, soltão, assim, as moléculas de hidrogênio interagindo, e aí você tem pressões, você tem uma força gravitacional e você tem uma força de pressão, e essas forças, elas são opostas, que é para manter o equilíbrio da estrela, para ela não já sair explodindo, né, e não se juntar tudo numa massa só, ficar bem pequenininho e muito pesado, muito macio. Então, o que acontece? Durante a vida da estrela, ela faz o processo de fusão nuclear, certo? Ela libera energia através de fusão nuclear. O que é essa fusão nuclear, afinal, né? Fusão nuclear a gente pode associar com fundir. Fundir é juntar, basicamente assim. Então, você vai lá, que nem está mostrando essa linda figurinha, você pega um átomo de hidrogênio com um átomo de hidrogênio, já que a estrela é basicamente formada por hidrogênio nos seus primeiros estágios, e você junta eles, você choca eles, porque lá elas estão com uma determinada velocidade alta, e elas também estão em altas temperaturas. Isso é muito importante da gente frisar, gente, porque elas estão em altas pressões, em altas temperaturas e em altas energias. Então, é tudo muito grande, tipo assim, uma temperatura muito alta. Por exemplo, 3.000 graus Celsius ou 6.000 graus Celsius, é só valores grandões assim que você tem que pensar, certo? É muito quente mesmo, e elas estão sofrendo uma pressão muito grande lá dentro, certo?
E aí elas têm esse poder de se chocarem, porque elas estão em alta velocidade. Comparem com o carro, né? Dois carros em alta velocidade, quando se chocam, eles não vão virar uma, eles vão se deteriorar ali. E o que acontece é, eles vão se juntar e formar um átomo novo. Você vai pegar um átomo de hidrogênio com um átomo de hidrogênio, vai chocar eles vão se juntar, quando eles se juntam, eles formam um novo átomo, que é o átomo de hélio. Então, o átomo de hidrogênio, ele vai ir para o átomo de hélio, que é um elemento mais pesado que o hidrogênio, certo? Por exemplo, aqui. Ele vai nesse invólucro, que é o invólucro de hidrogênio, né? Que ele vai estar se fundindo ali. Ou seja, ele vai estar se juntando para formar um novo átomo, que é o átomo de hélio, certo? Só que, assim, como eu tinha dito anteriormente, a gente tem algumas estrelas que a gente precisa categorizar elas, porque elas vão virar alguma coisa no final, certo? E essa coisa é que algumas vão formar bastantes elementos mais pesados e outras nem tanto, certo? Porque quando a gente está fundindo duas estrelas, como o Tauan falou, a gente tem uma conservação de massa ali, mas a gente tem uma liberação de energia. Porque, segundo Einstein, a gente tem aquela relação de que energia é massa, certo? Então, a massa liberada é uma massa de energia, uma energia liberada. Então, quando você vai fundir dois átomos de hidrogênio, né, você vai lá, pá, juntou eles, tu vai liberar uma energia, porque essa energia precisa sair, porque essa é uma energia em excesso. E essa energia em excesso que a gente tem que estar vendo é os raios solares que estão vindo na gente, é o calor que está chegando na gente, que é essa energia liberada. E isso está acontecendo muito, muito rápido lá dentro, sabe? Então, tipo, é uma grande potência energética que está vindo e que está sendo liberada, que a gente ainda não tem aqui na Terra, certo? Então, é muita energia que está acontecendo lá, certo? Então, aqui, a gente já entendeu o processo, né? Que ela vai fusionando, né? Vai causando as junções entre os átomos para se fundir em outro e formar outro. Então, por exemplo, se a gente tem uma massa que nem a do Sol, certo? A gente tem um Sol aqui, o Sol, ele não vai virar um buraco negro. Vamos já deixar aqui bem explícito. Não vai virar um buraco negro. Mas, ele vai virar alguma outra coisa, certo? Então, a gente começa assim. Aquelas estrelas que produzem, que saem do hidrogênio e vão para o elemento mais pesado, chamado hélio, esse é o estágio final deles, porque elas só vão conseguir chegar aquilo dali porque é a energia que elas têm até chegar ao seu núcleo. Então, ela vai sair do hidrogênio, ela vai queimar todo o hidrogênio durante a sua vida e ela vai chegar no hélio. Quando ela chegar no hélio, ela vai se expandir, certo? Porque o núcleo, ele vai tender a se expandir. E quando ele vai se expandir, ele vai se formar numa gigante vermelha. Então, o nosso Sol, ele basicamente vai comer os planetas, né? E assim, ele vai expandindo, 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 vai comer os planetas. Aqui. Pá, peguei planeta pra mim, né? Porque ele vai estar crescendo, ele vai se tornar uma gigante vermelha, né? Ele vai ser bem visível, vai ter uma boa luminosidade, certo? Porque ele está queimando ainda aquele hélio, ele vai seguir queimando aquele hélio, eternamente, por um determinado período, obviamente, né? E aí, quando ele vai formando esse hélio, depois do estado de gigante vermelha, ele vai cair por uma anã branca, ou seja, ele vai, queimou o hélio, né, expandiu, e aí ele vai diminuindo, perdendo luminosidade e diminuindo, certo? Mas aí, quando a gente está falando, assim, de um outro tipo de estrela, são aquelas que têm ainda uma massa menor que a do Sol, mas não tão maior que a do Sol, certo? Que eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui está dizendo que a massa do Sol está entre 0,45 sóis e 8 massas sóis, né? Que a gente tem como referencial aqui novamente o Sol. Então tá, a gente sabe que ele vai queimar até o hélio. Só que ele vai seguir queimando, porque ele vai formar novos elementos. Ou seja, ele chegou no estágio de gigante vermelha, que é quando ele queimou o hélio, certo? E ele vai queimar o hélio e aí ele vai cair mais, vai formar elementos mais pesados. Do hélio ele vai formar um oxigênio ou um carbono. Ele vai formando. O oxigênio e o carbono são elementos mais pesados, ou seja, tem mais massa que o hélio, certo? E quando ele chega nesse estágio, ele vai se tornar uma super gigante vermelha.
ele vai se tornar algo super grande, bem luminoso, porque ele está queimando esse carbono, esse hélio, ele está liberando muita energia, que é em forma de luz. E aí ele vai se formar uma nebulosa planetária, porque ele vai explodir, certo? Quando ele explode, né, porque ele já se saturou, já conseguiu queimar aquilo ali, ele explode e vira uma nebulosa planetária, que é a formação de planetas, né? É uma nuvem propícia para a formação de planetas, e aí ele vai voltar, assim, para ser uma anã branca. Algo bem pequeno, novamente, que vai estar queimando ali nos seus estágios finais o carbono e o oxigênio. São estrelas bem velhas, certo? Mas aí quando a gente fala em estrelas que são muito maiores e mais pesadas que o nosso Sol, né, ele vai fazer aquele estágio, né? Pega o hidrogênio, acontece a fusão nuclear, né? Ou seja, vai juntar o átomo de hidrogênio com hidrogênio, depois vai formar um hélio, aí você choca o hélio, você vai formar um outro elemento, o carbono e o oxigênio, e aí você vai chocar esses outros elementos e você vai tornar eles um pouco mais pesados, você vai formar o cloro, depois magnésio, silício, que aí você chega no silício e você chega em enxofre, né? Que aí você vai queimando, 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 e ele vai se tornando pesado, pesado, pesado e algo pequeno. E aí é que a gente tem a explosão de uma supernova. A gente tem uma supernova, né? Uma supernova é uma estrela bem brilhosa, bem bonita. E aí, quando ele que já está no seu estágio de queima de silício, e quando essa estrela ela vai se compensando, ela vai se aglomerando, né? Porque ela está caindo e todos esses elementos mais pesados, eles tendem a ir para o núcleo, ou seja, eles vão tudo para o núcleo, se aglomerando ali por causa das pressões, né? E eles vão se formar uma bolinha, bem pequena não, né? Mas pequena em relação à Terra, né? Algo pequeno, assim, que é chamada estrelas de nêutrons. As estrelas de nêutrons são estrelas densas e muito pesadas em uma bolinha. Se a gente fosse fazer uma comparação, a gente pega aquelas bolas de yoga ou pilates, que são gigantes, a gente bota uma bolinha de gude em relação a elas, a gente pode fazer a comparação, que elas são bolinhas pequenas e bolinhas muito pesadas, que são as estrelas de nêutrons, são muito massivas, certo? Mas aí quando a gente tem umas estrelas que ela tem, por exemplo, são 25 vezes a massa do Sol, elas vão queimar o hélio, né? Todos os processos vão se tornar massivas. Só que quando elas estouram em uma supernova, elas não vão virar uma estrela de nêutron. Elas vão virar um buraco negro, que é algo muito mais massivo e que, né, ele é muito massivo e tem uma força gravitacional nele muito, muito forte, o que atrai todas as estrelas para o seu núcleo, certo? Aqui nessa imagem já tem um estágio final, por exemplo, aqui do Sol, né? A gente tem essa liberação, temos o Sol aqui, e aí aqui você tem a junção de dois átomos de hidrogênio para formar um átomo de hélio, que é maior que o átomo de hidrogênio mais pesado. E essa energia, essa massa em excesso, ela vai ter que ser liberada em forma de energia, e a energia é a luz e o calor que chega até nós. Nesse outro aqui, a gente já tem um outro tipo de estrela, né? Que é a estrela que vão se tornar buracos negros ou estrelas de nêutrons, porque elas vão se fundindo, acontecendo, por exemplo, a fusão do hidrogênio vai formar o hélio, a fusão do hélio vai formar o carbono, a fusão do carbono vai formar o oxigênio, a fusão do oxigênio vai formar esse elemento que, particularmente, eu esqueci qual que é, me desculpem, e aí vai formar esse elemento que vai formar o magnésio, vai formar o silício, até que ele seja um caroço de ferro altamente denso e pesado, certo? Então, é aí que a nossa estrela, ela chega, certo? Ela pode vir a explodir, se tornar uma anã branca, uma nebulosa ou um buraco negro, dependendo da sua massa inicial e pelo processo de fusão que ela vai fazer, certo? Acho que a gente vai ter que dar uma corridinha agora, porque já é 11h17, e a gente tem que dar uma abertura para vocês para pergunta. Tá, a gente dá uma pressadinha aí. Como a Vitória estava falando, os dois métodos assim para liberar essa energia do núcleo do átomo são a fusão nuclear e a fissão nuclear, né? A Vitória falou sobre a fusão não tem um meio ainda de fazer aqui na Terra, né? A fusão a gente só encontra nas estrelas aí por enquanto. O pessoal
está estudando para chegar perto de fazer a fusão nuclear aqui na Terra e ter uma usina de fusão nuclear. Mas, por enquanto, a gente só tem meios de fazer a fissão nuclear, né? E se a ideia da fusão nuclear é unir os núcleos dos átomos, e nessa união vai ser liberada a energia, a fissão é o contrário. A fissão é dividir o núcleo do átomo ao meio, né? Então, quando faz essa divisão do núcleo, essa energia é liberada, essa radiação é liberada. Eu queria mostrar uma simulação para vocês que mostra as reações em cadeia e tudo. Será que dá tempo, Vitória? Acho que dá, né? Acho que você apresentar bem rapidinho, aí a gente não passa o vídeo, pode ser? Tá. Tá, vou projetar aqui, tu quer projetar? Deixa que eu coloco. Tá. Eu tô com ela aberta aqui. Só para a tua apresentação que eu coloco a minha. Pode ir. Nenhuma pergunta até agora, galerinha de pio? Não. Nenhuma pergunta. Só deixa eu ver como é que eu faço esse negócio aqui. Acho que agora vai. Janela. Ah, não, é uma guia do Chrome, né? Isso. Cadê? Aqui. Tá aparecendo aí? Agora sim, tá aparecendo. Agora tá. Tá. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai fazer uma simulação só de como acontece a fissão nuclear, né? Tem o átomo de urânio aqui, né? O núcleo do urânio 235, que é urânio radioativo. Quando faz a fissão nuclear, joga um nêutron em cima desse urânio 235, ele vai absorver esse nêutron, né? Lembra que eu tinha falado para vocês que quando tem essa irregularidade entre prótons e nêutrons, o núcleo fica ainda mais instável e ele decai, o núcleo explode, né? E essa é a ideia da fissão nuclear, né? A gente joga um nêutron em cima desse átomo, em cima desse núcleo do urânio. Urânio porque, claro, existem outros elementos radioativos, né? Mas eu uso urânio porque eu acho que é o mais conhecido, né? E também é o mais usado nas usinas nucleares, porque ele é o mais abundante na superfície da Terra. Tá? Perdi a guia aqui. Mas tu joga um nêutron em cima desse urânio, esse urânio vai absorver o nêutron e ele vai decair. Tá? Isso aqui é uma demonstração de como acontece esse decaimento, essa fissão do urânio. A gente joga o urânio, ele fica instável, chega um momento ele decai e ele libera mais 3 nêutrons, né? Ele vai liberar 2 partículas filho, né? Lembra que eu tinha mostrado lá para vocês que no decaimento ele sempre se transforma em outro elemento, né? No caso aqui o urânio vai se transformar em 2 outros núcleos de um elemento e vai liberar ainda 3 nêutrons soltos. Com essa liberação de 3 nêutrons soltos, é que se consegue fazer as reações em cadeia. E o que é as reações em cadeia? É como operam as usinas nucleares, tá? Tem uma demonstração aqui das reações em cadeia. Aqui. Por quê? Tu joga aquele nêutron ali como projétil num átomo de urânio, tá? Ele vai decair e vai liberar outros 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão bater nos próximos átomos de urânio, que vão decair também e vão estar liberando energia. E aí esses próximos 3 que decaíram já liberaram mais 3 nêutrons, e aí já são uns 27 nêutrons aí na contagem. E isso é a reação em cadeia que a gente diz que funciona dentro das usinas nucleares. Vou mostrar aqui para vocês. Botei horrores de átomos aqui, ó. Bom, se eu botar muito vai travar. Aí. Tem 60 núcleos de urânio aí. Aí eu jogo em apenas em ele absorve e esses nêutrons que são liberados do próprio decaimento do urânio
vai acontecendo essa reação em cadeia, e um vai adquirindo um nêutron que liberou do outro, e o outro vai adquirindo o nêutron que liberou do outro, e assim vai infinitamente, tá? Nessa simulação aqui, vou botar de novo só para a gente ver. Só botar mais núcleo aqui, só para travar o computador mesmo. Essas bolinhas cinzas, eles estão saindo do decaimento, são os nêutrons, né? O urânio pega eles e decai. Tá? E isso acontece dentro das usinas nucleares, né? Nos reatores, que tem uma demonstração do reator, uma demonstração bem simples, claro, óbvio, né? Mas aqui tem o combustível no reator, né? Que é o urânio, o combustível do urânio. Tem as hastes de controle aqui, e aqui acontece a reação em cadeia, né? As hastes de controle aqui é para esse negócio não explodir. Se eu disparo o nêutron, em algum lugar aqui vai estar acontecendo as reações em cadeia dentro do reator, né? Esse meu aqui ficou muito frouxo, muito frouxo. É por sorte, porque a simulação dispara aleatória. Mas se eu tiro as hastes de controle, essa energia dá uma subida imensa, porque obviamente não tem nada aqui para segurar os nêutrons que são disparados das reações em cadeia, né? E aí, óbvio que a reação em cadeia vai parar, porque essas hastes estão absorvendo os nêutrons, né? E aí controla a usina nuclear dessa maneira, por isso são as hastes de controle, né? E acho que dá para voltar à apresentação, só queria mostrar para vocês visualmente, como que é a fissão nuclear. Pode voltar aí, Vitória. Sim. Foi? Apresentando. Foi. Volta algumas mais atrás. Tá, deixa assim. Bom, das usinas nucleares já falei para vocês, né? Basicamente, as usinas, a gente tem usina nuclear aqui no Brasil, acho que estão no Rio de Janeiro, não lembro as cidades em específico, mas estão no Rio de Janeiro, e elas funcionam pela fissão, né? E também tem as bombas nucleares, que também são bombas por fissão, as bombas de urânio, as bombas a lá de Hiroshima e Nagasaki foram bombas nucleares de fissão nuclear. A única diferença da usina nuclear para a bomba nuclear é que na usina tu não quer que esse urânio decaia todo ao mesmo tempo, né? Você tem que ter um controlador ali na usina nuclear para esse urânio não decair todo ao mesmo tempo. Ai, que linda gata da professora Adriane ali. Verdade, que bonitinho. Qual o nome? Mas... Qual o nome, professora? Da minha tia. Que amor. Depois eu explico o contexto do nome. Mas na bomba nuclear, tu quer que esse urânio decaia todo ao mesmo tempo para fazer a explosão grande, né? Na usina nuclear, não. Na usina nuclear, tu quer seguir gerando essa energia por muito mais tempo e tem que ter um moderador ali dentro do reator para que essa reação em cadeia não ocorra toda de uma vez só, né? Como funciona a usina nuclear? Já dei uma pincelada por cima para vocês, né? Estou correndo por causa do tempo. Mas tem o reator nuclear. O combustível dele vai ser núcleos instáveis, né? Normalmente é urânio, que é o mais abundante na crosta da Terra. E a diferença da usina nuclear para a usina termoelétrica é que na nuclear o teu combustível são átomos, são núcleos. Na termoelétrica, o teu combustível é carvão, né? Mas as duas têm o mesmo meio de funcionamento. Lá no reator da usina nuclear vai estar acontecendo o decaimento do urânio, né? O decaimento do núcleo estável, né? Vai estar liberando a energia. Essa energia que está liberando vai estar aquecendo ali aquecendo as tubulações de água. E essa tubulação de água vai criar, essa água vai evaporar, obviamente, vai estar aquecendo pela energia do núcleo do átomo. Essa água vai aquecer, vai evaporar, vai criar vapor
vai virar vapor, né? Vai mudar de estado. E esse vapor vai fazer uma turbina girar, que no desenho aqui está bem simplificado o ventiladorzinho. E dessa turbina é que sai a energia elétrica, né? E as usinas nucleares, elas são mais eficientes no sentido de ser que a energia do átomo é muito maior do que a do carvão, né? As usinas nucleares são muito mais eficientes do que a energia, as usinas termoelétricas, né? Mas, porém, são muito mais caras, né? Por isso que não são todas ainda, o mundo todo não está usando aí a energia nuclear, a usina nuclear. E claro que a maravilha seria as usinas por fusão nuclear, né? Mas a fusão nuclear que é ainda muito mais potente do que a fissão nuclear, mas é ainda mais cara, que não se tem um meio de produzir ainda. E para compensar, a fusão nuclear também não tem o perigo da radiação que libera na fissão. O acidente nuclear de Chernobyl, todo mundo já viu a série, eu acredito, né? A HBO lá fez um dinheiro bom. A série ficou maravilhosa. Muito boa a proposta. Se vocês quiserem olhar, é só olhar, porque é muito boa. Eu vou colocar aqui no chat para vocês um vídeozinho, que não vai dar tempo de passar ele, mas ele tá em inglês e tem uma legenda em espanhol, então vocês vão ter que dar uma vibrada aí para entender as coisas, mas conta como é que aconteceu a explosão realmente do ponto de vista do cientista, e ele explicando todo o processo do erro humano, da falha do governo, e de como levou isso daí, como prejudicou toda uma nação e ainda o mundo inteiro, certo? Eu acho que a gente pode dar uma pincelada rapidinho aí para falar para vocês que em Chernobyl foi basicamente um erro técnico de pessoas, que eles quiseram fazer algumas coisas atropelando e acabou que não deu certo e explodiu o núcleo. E quando você explode um núcleo, você tem a liberação de muita radiação. Então, essa radiação, como o Tauô falou, para você ter um decaimento de vida dela, demora muitos anos, milhões de anos. Então, a Terra ela só vai ficar novamente saudável, assim, sem essa radiação daqui a muito tempo, por causa do decaimento do urânio e de outros elementos químicos tóxicos radioativos. Certo? E aqui, só para mostrar rapidinho para vocês, é que já está tendo desenvolvimento de 2 instrumentos à base de fusão nuclear. Um é um reator de fusão nuclear, está sendo desenvolvido pelo laboratório de Princeton, se eu não me engano, que é esse daqui, e ele não vai usar o hidrogênio como é usado nas estrelas, e sim vai usar o isótopo do hidrogênio, o deutério, porque ele tem grande abundância aqui na Terra e nos mares. Então você vai juntar os 2 isótopos para formar um hélio 3, e aí você vai ter uma fusão nuclear que é muito mais eficiente do que uma fissão nuclear. Mas isso ainda está sendo controlado porque você precisa de altas temperaturas, altas pressões e muita energia. E outro também, que tem uma previsão para ser concluído em 2048, 2024, por aí, que é um motor de fusão nuclear que vai ser para foguetes e sondas espaciais e que vai reduzir o tempo de chegada lá. Por exemplo, uma viagem até Titã, normalmente, com a tecnologia atual, demora 7 anos. Com esse motor de fusão nuclear, ele ia durar menos de 2 anos para chegar até Titã, porque ele ia ter uma energia muito maior e conseguiria aumentar relativamente a velocidade dele, certo? Então, a gente passou muito rápido por essa coisa. A gente planejou coisa demais, eu acho, e aí a gente excedeu o tempo. E tem 2 perguntas ali. Uma eu acho que eu posso responder, porque é basicamente a minha situação, que é do Fabiano. Ele perguntou se a gente recomendaria entrar na física e depois cursar astrofísica, ou entrar em astrofísica direto. Eu vou falar sobre a minha experiência. Eu tinha como objetivo entrar na astronomia direto, porém, entretanto, contudo, todavia, né, só existe 3 faculdades no Brasil que dão um curso de astronomia, que é em São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe, e eu, nas minhas condições financeiras, não tinha como ir para lá, então eu optei, né, fazer a física primeiro, porque na física eu ia ter uma variedade maior do que só cursar astronomia, então eu ia ter uma ampla concorrência para várias coisas se eu quisesse entrar futuramente.
Então, eu, particularmente, indicaria tu entrar primeiro em uma física, para te compreender tudo e tal, para depois uma astrofísica. Astrofísica, se eu não me engano, tem aqui na URGS, que é o curso de astrofísica, você entra em física e astrofísica, né, que é o curso de bacharelado lá. Você vai se tornar um astrofísico, né, que é quase semelhante a um astrônomo, porém você vai estudar algumas coisas diferentes. E o outro, que é do Lucas, que tem como foto ficar dentro do núcleo atômico? Não. O fóton, ele não é formado dentro do núcleo atômico, ele é formado quando é essa liberação de energia. Você tem o choque entre eles, você vai ter a liberação de energia, porque o fóton é energia, ele não é uma partícula assim de massa que a gente pode pegar, entendeu? O fóton, ele é um mediador de interações entre forças. O fóton não tem massa, né? O fóton é a luz, é a representação da luz como partícula só. A gente diz partícula por literatura de estudo, né? Mas realmente por adotar também o comportamento de partícula que a gente já conhece. Mas não imaginem como uma bolinha, uma partícula, uma bolinha de gude, certinho, porque não tem massa, é só por literatura mesmo. O motor de fusão nuclear, ele não ia consumir tanto, certo? Porque tu vai conseguir formar, tipo assim, tu junta 2 átomos de hidrogênio, tu já vai ter uma grande energia liberada, entendeu? Então, tu não vai precisar de grandes quantidades como numa usina de fissão nuclear. Então, você vai ter uma quantidade reduzida. Porque, por exemplo, tem um vídeo que fala, explicando, que se você usar um átomo, por exemplo, de hidrogênio com hidrogênio, você vai formar 300 mil vezes mais energia do que formaria numa hidrelétrica ou numa fissão nuclear. Uhum. Bom, não tem mais perguntas? Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mas aqui a gente agradece muito pela compreensão de vocês, por terem visto nosso workshop. Se algum dia assim na vida vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre física ou sei lá, qualquer coisa na vida, tem aqui os nossos e-mails, certo? Pessoais, que se quiserem mandar pergunta pra gente, é só mandar uma pergunta pra gente. Muito obrigada. Estamos aí. Então, nós agradecemos muito todas essas contribuições que vocês nos deram hoje, essa participação espontânea de vocês. Em nome da nossa comunidade do Cefes, eu agradeço muito. Eu, pessoalmente, também agradeço muito. Então, eu acho que agora, se tiverem mais perguntas e se a Vitória e o Tauan não se importarem, permanece o nosso grupo lá do WhatsApp, a gente pode até manter mais alguns dias, se tiverem alguma pergunta, pode ser feita por lá também, né? Claro. E aí a gente vai encerrando agora, porque já começou a nossa live de encerramento lá, Rodrigo Flores já está tocando, né? Mas eu acho que foi muito proveitosa a nossa manhã, fiquei bem feliz com a participação de todos. E assim, quem puder abrir a câmera agora, só rapidinho, nem que seja. Vou tirar para aquela fotinha. Assim, para aquele print da tela, assim, todo mundo. Vamos lá, arrumar o cabelinho, ajeita aí. Sim. Dá uma acordada aqui. Isso, dá uma acordada aí. Vamos lá, pessoal. Está sem câmera, Lucas. Enquanto eles estão abrindo a câmera, eu vou responder de novo a pergunta do Fabiano. Eles têm uma previsão de que em 2048, em torno de 2024, 2048, que eles consigam fazer esses motores e esses reatores, porque ele já está em construção, é desenvolvido pelo laboratório de plasma de Princeton, lá nos Estados Unidos, e eles já têm um avanço, mas eles estão... mas eles estão em desenvolvimento, então vai demorar algum tempo para controlar realmente a fusão nuclear. Mas depois que você consegue controlar ela, você já pode usar, sim, porque ela é bem mais controlável do que a fissão. Era isso. Então tá. Já dei o print aqui, já tirei vários durante a apresentação com as telas, depois o pessoal vai publicar também, né, no site. Tá ótimo. Então, até... Agradecemos vocês, Grace, pela